Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ligia Alter e hoje nós vamos tirar o atraso desse canal. Gente, faz um tempinho já que eu não posto vídeo no canal porque eu estava trabalhando em outros projetos, em outras coisas que eu disse sim pra fazer. E eu tô muito feliz com as coisas que estão acontecendo, então esse vídeo de hoje ele vai ser classificado como o episódio 2 da nossa série de escrita criativa, porque eu vou compartilhar com vocês atualizações do projeto Folklore Beyond Water Borders. Se vocês não sabem desse projeto, eu vou deixar o primeiro episódio aqui nos cards, vocês podem clicar para assistir. Então eu vou dar atualizações para vocês sobre este projeto, sobre o meu processo de escrita e sobre o desenvolvimento da música que a gente começou, né, também. Mas eu vou compartilhar com vocês outras coisas também sobre storytelling que eu estou envolvida, que eu tô fazendo. Hoje eu também vou dar aula, então provavelmente vocês me verão preparando aula. Então vai ser um vlog meio assim, tá? Espontâneo e tal. Oi, gente, foi mal pelo corte aí no vídeo, mas enfim, eu cortei porque o que eu falava depois não interessava muito. Nesse dia, aí eu estava fazendo as correções no meu texto para o projeto Folklore Beyond Water Border. Mas mais à frente no vídeo eu vou explicar melhor o que é o projeto, porque eu vi que algumas pessoas me perguntaram quando eu postei o primeiro vídeo. Lá no primeiro vídeo eu já falo um pouco, né? Mas aí eu vou explicar também melhor neste vídeo mais pro final, então vocês assistam lá. Mas enfim, eu tenho uma amiga que ela dá aula há muitos anos, ela já foi bibliotecária, e ela mora nos Estados Unidos, né? Ela é dos Estados Unidos. E ela fez o mestrado aqui comigo. Ela dá aula de literatura YA. Ela é muito boa. E aí eu pedi pra ela me dar uns pointers, né? Me dar uma ajuda com o meu texto. Pra ela ler e o que ela achava, né? Me dar opiniões. Se ela achava que estava bom a história, se ela achava que estava envolvente, questão de coesão, coerência. Eu sei, né, fazer essas coisas, mas ela deu o olhar dela. E ela me deu umas dicas muito boas sobre vocabulário que eu poderia usar e não usar, né, porque o YA é bem específico. Mas ela me deu umas dicas e aí eu também estou comendo aí, agora que vocês viram, né, todo mundo precisa de recarregar um pouquinho as energias com a comidinha gostosa. Vocês sabem que eu adoro a comida do Café Florentin, é muito, muito boa. E aí depois eu comecei a escrever um pouco sobre o Rudá e as características que ele tem e que eu também tenho. Ai, alguém tá mandando mensagem no WhatsApp. Eu acho que é um exercício muito legal, porque eu gosto de saber que os personagens, eles têm... Deixa eu voltar aqui. Os personagens, eles têm vontades próprias, eles têm motivações, eles têm que ter isso, né? Senão fica chato a gente acompanhar um personagem que não tem motivação pra fazer nada. Então, eu estava escrevendo aí esses aspectos para analisar melhor meus personagens e tudo mais, né? E aí é isso. Fiz um pouquinho disso, relaxei e aí agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre o projeto para vocês. Oi, gente! Estou de volta. Eu tava lá no Café Florentin, fiz algumas anotações sobre o meu personagem, o Rudá. A voz tá falhando. E também fiz algumas anotações sobre um novo projeto de storytelling que eu vou aplicar, né, que eu vou desenvolver, em parceria com a Union Canal, que é o canal que passa aqui atrás de casa. E eu tava desenvolvendo a atividade que eu vou fazer com o público. Serão 3 dias de atividade de contação de história e eu posso explicar um pouquinho mais tarde pra vocês como que vai funcionar, como que eu tô imaginando, né? Mas agora eu voltei pra casa, eu vou responder alguns e-mails que eu preciso responder e vou dar uma finalizada numa aula que eu vou dar às 4 hoje. Mas eu posso dizer que assim, eu estou um pouquinho pra frente, né, do meio da história. Então já passamos o meio, estamos chegando, não chegando ao final, mas chegando na última parte, vai. E eu estou satisfeita com o que eu tenho até agora. Quem me segue lá no Insta viu que às vezes eu fico meio preocupada com a quantidade de páginas que eu tenho. Então, por conta disso, eu e Mihal, a gente começou a trabalhar. A gente já tinha começado meio que a trabalhar em alguns sons, no que a gente queria, na ideia geral.
de que a gente queria pra trilha sonora. Só que agora a gente começou a real, tipo, eu ler o texto e fazer esse exercício, que será praticamente o que eu farei no dia, né, na sessão de contação de história. Então a gente começou a fazer isso e a deixar as coisas mais redondinhas, os efeitos sonoros que a gente quer, né, sonoplastia e tal, mais redondos. Nós também teremos momentos em que eu pausarei a leitura total do texto, ou a leitura não, né, a fala do texto, a narração, e a gente vai tocar instrumental, as músicas. Então, nós estamos nesse processo agora de desenvolver essa parte. E, ao mesmo tempo, estou desenvolvendo o final da história. E eu tenho que dizer que, assim, gente, desenvolver final de história é aquela coisa. Porque, às vezes, você começa a criar uma história e você já meio que imagina o final, né? E é um final muito certo, que você quer que aconteça e tal. E, às vezes, pode ir por esse lado e, às vezes, pode não ir por esse lado. Mas, se você já tem uma ideia do final, te ajuda. Só que eu comecei essa história e eu sabia que no final o meu personagem ele vai voltar pra casa dele, né? O bom filho a casa torna, porque é o ciclo completo da jornada dele, né? Só que eu não sei como que eu vou desenvolver essa volta. Aquela, né, cheia de spoilers aqui, mas enfim. Eu não sei, tipo assim, eu já sei o que vai acontecer com o Rudá no final, depois que ele encontrar o Cian, mas, enfim, eu não sei como que eu vou concluir essa história. Se eu vou concluir a história com ele chegando no Brasil, se eu vou concluir essa história com ele simplesmente voltando, mas não deixando claro quando ele chegou no Brasil e tal. Não sei ainda. Não sei, tô meio indecisa. Só que eu sei que eu quero terminar esse texto logo, porque a gente precisa desenvolver as músicas. E o nosso tempo tá ficando um pouco curto. As nossas sessões de storytelling dessa história acontecerão em fevereiro do ano que vem e em abril. São 2 semanas que as crianças e as famílias, né? As crianças não têm aula, então as famílias têm mais tempo de ficar com as crianças, com os filhos e tal. E a gente quer fazer nessas 2 semanas que são livres para eles, para os participantes. Então, assim, o tempo tá ficando curto pra gente desenvolver as coisas, né? Temos alguns meses aí. E, gente, meses passam rapidíssimos, tá? Pra esse tipo de projeto. Então... Mas eu tô com fé de que vai dar tudo certo. E algumas atualizações são de que eu estou com esse projeto em parceria com o Union Canal e com o Scottish Mental Health Arts Festival para construir essas sessões de storytelling com o público, falando sobre saúde mental e falando sobre como o canal pode ajudar as pessoas a se reconectarem com a natureza e melhorar a saúde mental e tudo mais. Então, eu estou participando desse projeto também. E uma outra atualização que eu comentei lá no Insta também, mas eu entrei no site do Scottish Mental Health Art Festival para saber mais sobre o tema e tudo mais para essa sessão de storytelling que eu tô montando. E eu vi que eles têm uma competição de escrita. Na verdade, eles têm competição de escrita, competição de filmmakers, né? Tipo, cinematográficas, enfim, para artistas, músicos. Só que essas daqui eu deixei de lado, né? As dos músicos e artistas e tal, porque eu já tenho meu projeto, a minha banda, então a gente tá desenvolvendo também as músicas pra banda. Gente, estou meio exausta, mas enfim, as coisas estão acontecendo. Enfim, eu vi essa competição de escrita e eu falei assim, acho que eu vou querer participar. E aí quando eu olhei a data de... o último dia que você poderia se inscrever, era naquele dia que eu estava olhando, só que eu olhei isso de manhã, mais ou menos, e o horário era, tipo, naquele dia, às 11h59. E aí eu falei assim, olha, eu tenho algumas outras short stories, né, uns contos, que eu comecei a escrever, mas não terminei. E aí eu decidi me propor um desafio. E aí eu traduzi o que eu tinha desse conto, que eu tinha começado, chama-se A Verdade sobre o Sol,
E aí eu traduzi o que eu tinha, que também nem era muito, e continuei a história e finalizei o conto. E assim, acho que ficou legal, ficou um conto curto, mas também para os padrões da competição ficou ok, porque os contos têm que ter no mínimo 500 palavras e no máximo 2.000 palavras. E aí o meu ele ficou em torno de, sei lá, 600 a 700, que é bem desafiador, inclusive, mas eu me propus a não escrever muito, porque eu não queria que ficasse com ideias perdidas. Mas eu acho que ficou bem legal e, enfim, vamos ver. O resultado sai dia 22 de setembro dos shortlisted, então das pessoas que foram selecionadas entre todos os textos que foram selecionados para receber os prêmios. E aí eu vou saber se meu texto passou ou não. E aí, se meu texto passou, quando meu texto passar, a gente vai ter um evento em outubro, aqui na verdade no Scottish Storytelling Center. E vai ter esse evento no qual os autores dos textos lerão as suas histórias, e aí os jurados que já terão lido, já saberão todos os resultados, né? Eles vão anunciar quem ganhou os prêmios. Então você tem 3 categorias. Tem a categoria de conto, short story, poema, poesia, né? E um conto não ficcional, non-fiction short story. E aí você tem um vencedor para cada uma dessas categorias, e daí você também tem um outro vencedor geral. Então, vamos ver. Mas por enquanto é isso, gente. Vou agora responder os e-mails. Tô com um soninho, pra ser bem sincera. Mas bora.